Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar sobre literatura clássica, mas não só literatura clássica, como também russa. No dia de hoje a gente vai falar sobre Anna Karenina, o livro do Lev Tolstói, muito famoso e que tem uma importância fundamental para a construção e o pensamento e o que a gente conhece sobre a Rússia. Então vamos conferir a resenha sobre Anna Karenina? Lev Tolstói começou a escrever Anna Karenina em 1873. A obra ela vai ser publicada pelo Mensageiro Russo, uma revista em periódicos, entre 1875 até 1878. O período de que se passa Anna Karenina, pra gente começar a falar da sinopse do livro, é entre 1872 até 1876, 10 anos depois da libertação dos mujiques, de um processo escravocrata russo. Bom, a narrativa em si, ela conta com dois protagonistas, Anna Karenina, que dá título à obra, e o Konstantin Lievin. No decorrer da história, como todos os livros russos, claramente cada um deles vai ganhar 30 mil nomes diferentes. A narrativa começa com o Oblonsky. O Oblonsky é o melhor amigo do Lievin e também o irmão de Anna Karenina. Começa com a traição dele em relação à sua esposa, a Dolly. Assim, Anna Karenina vai até a casa do Oblonsky, do irmão, para tentar fazer a conciliação entre o marido e a esposa. Tendo isso feito, ela também conhece Kitty, que é a irmã mais nova da Dolly. O interessante aí é que Kitty estava basicamente tendo quase um futuro noivado com Vronsky, ao menos na concepção dela. Quando Vronsky vê Anna Karenina pela primeira vez, parece que a paixão instantânea acontece. E aí, ele começa a persegui-la ao ponto de ela finalmente ceder aos seus encantos e acabar apaixonada. Dessa forma, o arco de Anna Karenina começa a se formar, em que ela começa a trair seu marido, Alexei Alexandrovich, com Alexei Vronsky. A parte do Lievin, que é a outra parte de Anna Karenina, conta com várias críticas sociais enquanto Lievin, apaixonado por Kitty. Isso mesmo, a Kitty, que era a mesma do Vronsky, que vem aquela novela mexicana, só que russa. No entanto, graças ao Vronsky, a presença dele na vida de Kitty e a paixão que ela subitamente sente pelo rapaz, ela recusa a proposta, ou melhor, o pedido de casamento do Lievin depois dele voltar para finalmente admitir os seus sentimentos por Kitty. Então, Lievin, recusado, volta para o campo e aí começa o arco dele até um dia, quem sabe, ele voltar ao seu grande amor. Essa basicamente é a proposta principal dos dois arcos, tanto de Anna Karenina quanto do Lievin. No entanto, em diversos paralelos, tanto entre os dois personagens quanto entre outros, a gente vai encontrando o decorrer da história. A narrativa, basicamente, o seu princípio, o seu ponto fundamental começa com Anna Karenina conhecendo Vronsky na estação de trem. E nessa estação de trem, a gente encontra uma pessoa que se suicida nos trilhos. E então, num movimento cíclico, a narrativa vai se desenvolvendo entre os seus paralelos. E é bem interessante ver essa construção dentro da obra do Tolstói, ao mesmo tempo que a gente vê e conhece diversos, diria até centenas de personagens. É uma obra extremamente rica, interessante e cheia de críticas. Então é muito difícil fazer uma análise de Anna Karenina, mas a gente vai tentar. A construção de Anna Karenina, ela se divide em duas. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que o Tolstói publicou em periódicos da revista Mensageiro Russo, como eu já comentei anteriormente, que ele não termina de publicar nessa revista. Isso é um aspecto até importante de se citar, porque o Katikov, que era o editor da época, ele era extremamente nacionalista. E ao dizer isso, a gente leva em consideração que no período histórico em que Tolstói escreve, e vai concluindo a sua obra também, Anna Karenina, existe a Guerra da Turquia. No entanto, Tolstói não gostava da ideia da guerra, ao contrário de muitos intelectuais do seu período, como o próprio Dostoiévski. Assim, acaba que tem um problema enorme para resolver, porque ele no final do livro critica a guerra, enquanto o editor-chefe, o Katikov, não queria nem saber disso, porque ele era muito a favor dessa guerra. E assim, o final de Anna Karenina no Mensageiro Russo é basicamente um resumo. No entanto, o Tolstói, como ele tinha dinheiro e era um nobre, ele resolve fazer uma publicação independente
e contar a história do jeito que ele deveria e que ele queria. E ele faz isso e é a edição que a gente conhece aqui. Além disso, outro aspecto cultural e histórico que eu acho que é bem importante de demarcar é a presença de um debate na época, de uma discussão muito importante na época sobre os direitos femininos e também os direitos dos mujiques. Os direitos femininos eles foram ressaltados por causa do Alexandre Filho, que escreveu uma obra chamada L'Homme Femme, que seria o homem e mulher. Nesse ensaio, ele começa a criticar e pontuar a posição feminina dentro dessa sociedade. E aqui no Tolstói a gente vai encontrar esse debate com muita força. Também é importante ressaltar, para fazer uma análise muito concreta, o período russo czarista. O Tolstói ele estudou bastante o período e mesclou com as críticas sociais que ele tinha e fez um trabalho fantástico para falar das relações sociais que eram construídas nesse tempo. E aqui a gente vai ter muita noção de como funcionava a Rússia, como funcionava principalmente os seus dois polos econômicos e culturais, que era Moscou e São Petersburgo. Esses dois centros urbanos, eles vão se contrastar em paralelo, da mesma maneira que haverá um paralelo entre o meio urbano e o meio rural russo. E é muito bacana ver que a construção do Tolstói, como um todo, ela vai fazer um movimento cíclico, de que o início e o final são conectados. No entanto, toda a sua construção dentro da narrativa vai se dar de paralelos. Por exemplo, é bacana ressaltar que tanto o marido quanto o amante de Anna Karenina se chamam Alexei. Um é Alexei Alexandrovich e outro Alexei Vronsky. E há paralelo entre esses personagens, como há paralelo entre o Vronsky e o Lievin, da mesma forma que há um paralelo entre o Alexei Alexandrovich e o irmão de Anna Karenina, o Oblonsky. A todo momento na obra, a gente vai encontrar diversos paralelos que vão fazer construções e críticas à sociedade russa. Ou melhor, até diria ao sistema russo. Há várias críticas, e eu acho que as mais importantes de pontuar são a crítica à questão escravocrata e da relação dos mujiques com a terra e como aquela sociedade tinha acabado de sair desse sistema escravocrata. Era um assunto muito em voga e muito importante para se situar no Tolstói, que era extremamente a favor da libertação dos mujiques e, de certa forma, de uma distribuição de renda mais igualitária. Afinal, o próprio Tolstói deixou seus bens de lado para doar para as pessoas. Inclusive, tem uma situação muito interessante em que ele doa a terra, as suas terras para os mujiques, e os mujiques devolvem porque não estavam acreditando nesse tipo de caridade. A segunda crítica muito forte dentro da literatura do Tolstói, ou melhor, dentro de Anna Karenina aqui, é a crítica à posição da mulher dentro dessa sociedade, principalmente a partir da crítica do Pietsov. E é muito interessante como o Tolstói, ao mesmo tempo, ele pontua a crítica e faz uma analogia dentro da ficção. Por exemplo, existe essa fala do Pietsov defendendo as oportunidades civis e também de escolaridade das mulheres. E o interessante é que, logo em seguida, após ele pontuar a diferença entre a mulher e o homem dentro da sociedade russa czarista, a gente vai encontrar uma conversa entre a Dolly, que é uma mulher traída pelo Oblonsky logo na primeira parte, e Alexei Alexandrovich, que o arco principal de Anna Karenina é basicamente traí-lo. A gente consegue encontrar tanto a posição feminina quanto a masculina na traição dentro da obra de Anna Karenina. E aqui, dentro dessa conversa, a gente percebe a diferença e tanto de valores quanto a diferença de criação, quanto a diferença de posições entre o homem e a mulher nessa sociedade, que culminam nas atitudes dos personagens. E é bem legal. A última crítica, e a gente também vai encontrar, por exemplo, em A Morte de Ivan Ilitch, e com exceção da morte. A morte sempre tá no Tolstói, então assim, nem conto mais como uma crítica do Tolstói. De toda forma, aqui, a terceira e última crítica que eu acho extremamente importante pontuar dentro da narrativa do Tolstói é o sistema político russo, que privilegia completamente a nobreza. É interessante ver aqui como Tolstói vai fazer uma diferença e um paralelo entre o Oblonsky e o próprio Alexandrovich, justamente porque o Oblonsky é a representação da nobreza, da nomeação sem realmente um critério, enquanto o Alexandrovich, que não tinha tanta riqueza nem nada do gênero, é um exímio
exemplo de profissional. Essa diferença, ela vai sendo bem marcada, em que um tem que se esforçar muito para marcar o seu lugar, enquanto o outro simplesmente tá ali por indicação. E isso não mudou até hoje, né, Tolstói? Ademais, é necessário pontuar Anna Karenina como um romance psicológico. Dizer que Anna Karenina é um romance psicológico é relembrar como a narrativa se dá. A construção do texto é toda baseada em pensamentos, opiniões e pontos de vista de personagens a cada instante. E isso faz com que eles sejam capazes de se defender para o leitor, ao mesmo tempo que se defender para si mesmos e em seus argumentos. E é bem bacana observar como isso vai sendo desenvolvido na obra muito antes do romance psicológico, por exemplo, do Joyce. E que faz com que Tolstói seja brilhante dentro do seu realismo, que lembra inclusive e muito Machado de Assis com Dom Casmurro. Assim, essas diversas famílias têm em comum como seus centros Anna Karenina e Lievin. E o legal é que tanto Anna quanto Lievin são personagens muito à frente do seu tempo. Por mais que o Lievin pareça às vezes ser menos à frente do seu tempo e a Anna não aguente ser à frente do seu tempo, é interessante observar que os dois personagens, eles buscam algo a mais que aquela sociedade não os propicia. E é por isso que a crítica do Tolstói não está, por exemplo, na traição que Anna Karenina faz ou nas escolhas do Lievin em si, que basicamente é o Tolstói. Então ele é o melhor personagem porque o Tolstói quis se pintar de bonitão. A crítica em si da obra não é as atitudes dos personagens no decorrer da narrativa, que não são divididos num maniqueísmo, ou seja, eles não são bons nem maus. Aqui, todos eles são humanos, demasiadamente humanas, numa paródia ao Nietzsche. E, de fato, isso é muito atemporal e faz com que o Tolstói e Anna Karenina sejam exaltados até hoje, e Anna Karenina seja o clássico que é. Por fim, eu quero muito elogiar essa edição aqui da Companhia das Letras, que basicamente é a mesma da Kozak Naif. O Rubens Figueiredo fez um trabalho excepcional, inclusive na repetição proposital do Tolstói. O Tolstói era um escritor muito cuidadoso com os termos que ele utilizava. E quando ele repetia palavras era proposital. E o Rubens Figueiredo conseguiu perceber essa nuance dentro do texto do Tolstói e manteve, o que foi fantástico da parte do tradutor. Enfim, essa aqui é uma edição incrível, maravilhosa, que contém um texto introdutório muito curtinho do Rubens Figueiredo falando sobre a tradução e também sobre algumas curiosidades sobre a construção de Anna Karenina para o Tolstói. E por fim, um texto sobre sonhos e a relação dos sonhos em Anna Karenina num texto maravilhoso da Jeanne Malcolm. Também é legal marcar que dentro da obra do Tolstói, e eu esqueci de mencionar mais a fundo, a questão da morte, a filosofia da morte e da religião. São dois temas também muito importantes e centrais na obra. Só que falar de Anna Karenina é muito difícil, e principalmente em um vídeo tão curtinho como esse, gente. Porque é uma obra que, no mínimo, leva 3 horas de podcast. Mas basicamente é uma história que tem muitas críticas envolvidas. Ela é muito bem marcada e muito bem construída. Existem 2 ou 3 erros do Tolstói no decorrer da história que são perceptíveis, inclusive o Rubens Figueiredo aponta, deixando o leitor ainda mais confortável pra perceber. Mas isso não diminui a grandiosidade dessa obra. É uma leitura que por vezes pode ser muito difícil e por vezes pode ser a melhor coisa do mundo. Então é isso, gente. Eu tô super recomendando Anna Karenina pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E por gentileza, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem esse vídeo. Um grande beijo pra vocês e leiam Tolstói, porque é uma das melhores coisas do mundo. Tchau, tchau!